Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre emergências relacionadas ao acidente vascular encefálico. O acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, tá? A gente pode chamar ele de AVE ou AVC, tá? Vai depender de qual autores que vocês vão tá seguindo aí, dependendo da teoria. Tá, então, é uma desordem do sistema cardiovascular causada por oclusão ou ruptura de um dos vasos que suprem que suprem o cérebro de sangue. Tá, então vamos lá. A aula passada vocês viram sobre emergências relacionadas ao sistema cardiovascular. Tá? Então, aqui é uma desordem do sistema cardiovascular, que já estudamos, causada por uma oclusão ou ruptura de um dos vasos que suprem o cérebro de sangue. Já já vamos entender melhor o que estamos falando aqui pelas gravuras ou de uma forma mais simples mais clara para vocês entenderem. O Brasil é o sexto país com maior número de vítimas de AVC ou AVE, tá? Perdendo somente para China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Japão. O é mais prevalente nas pessoas acima dos 50 anos. Qual que é a diferença entre prevalência e incidência, gente? Para entender essa informação, essa informação a gente tem que saber qual que é a diferença entre prevalência e incidência. Se ela é mais prevalente em pessoas acima dos 50 anos. O que, que é prevalência? O que, que é prevalência? Vamos lá, gente, olha o tempo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco. A prevalência é o número de casos existentes. A incidência é o número de casos novos, número de casos que surgiram. Por exemplo, a prevalência da população brasileira que tem hipertensão arterial é de 30%. Essa é a prevalência. Mas, a cada ano que passa, cerca de 100 mil pessoas surgem novos casos com hipertensão arterial. Essa é a incidência. A prevalência é o número de casos existentes. A incidência é o número de casos novos. Tá ok? Então, aqui estamos falando do AVE, que a prevalência é em pessoas acima dos 50 anos de idade. É a principal causa de incapacitação, 40% dos casos das aposentadorias precoces, né? Então, assim, quando a pessoa está incapaz, ela vai lá, tem esse benefício, né, de você estar, não sei como é que está a lei nova das aposentadorias, né, mas quando você está incapaz, você vai se aposentar. Então, assim, 40% das aposentadorias precoces é por causa de um AVE. Tá? Então, os sintomas, eles podem variar, eles podem ser um pouquinho mais pesados, um pouquinho mais leves, vai depender da área atingida. A área pode ser maior, a área pode ser menor, tá? Do tecido cerebral. A hipertensão arterial e a aterosclerose são os principais fatores de risco do AVE. Tá joia? Vamos lá. Ele é qualquer processo patológico que comprometa a circulação cerebral. Então, isso aí já é considerado um acidente vascular encefálico. Aonde que a circulação, onde é que a circulação ela é inadequada. Tá? Onde é que as células cerebrais elas são privadas de oxigênio e elas vão morrendo em poucos minutos. Agora, não são respostas e não, essas células cerebrais, elas não são repostas e não se degeneram. Tá? Então, essa aí é a principal característica do acidente vascular encefálico. Tá? Então, quais são as características? Ela depende da extensão, da área e dos danos cerebrais resultantes. Qual que é o prognóstico? A idade, tá? Que ela é mais prevalente acima de 50 anos, a gente vai ver em diferentes casos, algumas exceções, tá? Da área e da função das células cerebrais afetadas, da extensão da lesão e da rapidez com que outras áreas do tecido cerebral são capazes de assumir o trabalho das células danificadas. Aqui temos os casos, passos para identificar se uma pessoa está tendo um AVC ou um AVE.
tá? Só que assim, antes de falar sobre o que a gente pode tentar diagnosticar, algumas formas que a pessoa pode, alguns sinais e sintomas que a pessoa pode ter um AVE, só que nós não somos capazes para diagnosticar, mas a gente pode ajudar no diagnóstico, passando, mas de que forma, professor? Passando para o serviço de resgate médico algumas informações, tá? Vou passar algumas informações para vocês bem bacana, tá? Então, fiquem até o finalzinho da aula, que tem um macetezinho bem fácil aí para vocês estarem auxiliando nesse diagnóstico, tá? Não, nós não podemos diagnosticar, tá? Falar, a pessoa teve um AVC, um AVE. Isso aí é só com o respaldo médico, tá? Mas assim a gente pode ajudar também a auxiliar, passar as informações. Vamos lá. Dificuldade para enxergar em um dos olhos. Tá? Se vocês conhecem alguém que teve um AVC, um AVE, né? Às vezes ela tem até, por exemplo, um dos olhos fica um pouquinho mais baixo, né? O sorriso ele parece torno. Então procurem associar o número que eu estou falando aqui para vocês com o número da figura, tá? E você vai ficar mais fácil para o aprendizado. Tá? Um com um, o dois, ó, o sorriso parece torno. Veja lá, tá um pouquinho contraído, principalmente em um dos lados. Né? A fala, uma pessoa que teve AVE, ela fica arrastada ou até mesmo enrolada. O paciente sente sente com um dos braços formigando, tá? Então isso aí também é comum acontecer no AVE. Dificuldades para levantar os dois braços normalmente e a falta de equilíbrio, tá? Então assim, pensem lá, a insuficiência no fluxo sanguíneo com áreas do cérebro. Então você pegou a artéria, você vai pegar a artéria central, tá? Essa aqui é a artéria. Veja bem, aqui tá com vermelho mais escuro. Vamos pegar aqui assim, ó, nessa figurinha aqui, ó, da artéria central. Pega esse quadradinho aqui, esse retângulo. Então, eu ampliei a imagem, tá? Então, aqui está a artéria. Vejam lá, aqui eu tenho uma obstrução, tá? Pode ver que essa parte aqui que está um pouquinho mais escura, amarelada, né? Um pouquinho de vermelho, um pouquinho diferente. Aqui é uma obstrução. Essa obstrução vai estar impedindo para que o fluxo sanguíneo ele passe livremente, tá? Então, aqui ele vai ter dificuldades para passar. Então, aqui vai ter uma obstrução. Essa obstrução ela pode ser causada como? Coágulo, um êmbolo, uma placa aterosclerótica, tá? Então, ela vai fazer com que cause a falta de oxigenação, lesões ou mortes de células cerebrais. Tá? Então, assim, de todos esses sinais e sintomas que eu falei para vocês agora, se identificado algum desses sinais, procure imediatamente um serviço de saúde. Tá? Além desses que eu falei para vocês, pode alterar o nível de consciência. O nível de consciência, aqui estamos falando já de tontura, confusão, irritabilidade. Pode ter disfunções motoras, né, que é aquele número 6 que falamos, que serão a falta de equilíbrio, disfunções motoras, onde é que tem a fraqueza, o entorpecimento ou a paralisia da face ou de algum dos membros, né, geralmente acontece em um dos lados, tá? Também temos a flacidez de um dos lados da boca, tá, onde é que ela fica meio flácida, né? Déficits sensoriais, onde tem a perda de visão ou até mesmo a visão dupla, a alteração na comunicação, né, no hábito da fala, da comunicação, onde a fala, a expressão, a compressão, ou até mesmo, vamos falar grosso modo, aí, a gagueira, né, pode vir a acontecer a gagueira, tá? Pode ter uma dor de cabeça ou no pescoço, uma angústia respiratória, rubor, palidez, pupilas contraídas, pode estar vindo a acontecer, a perda da continência urinária, onde é que a pessoa não consegue mais estar controlando, e, além disso, náuseas e vômitos. O AVE pode ter causas e tipos, tá? A causa do AVE, por exemplo, tem aí o isquêmico e o hemorrágico. Os tipos, eu posso ter o trombótico, o embólico e o hemorrágico. Tá, vamos lá. Num acidente isquêmico, tá? Num AVE isquêmico, veja essa figura aqui, ó. Tá? Tem as veias aqui, tem a artéria. E eu tenho, bem aqui na parte dessa figura aqui, eu tenho um trombo. Então, vocês podem ver que até então, esse vaso,
ele tá vermelhinho, né? Aqui eu tenho um trombo onde é que já impediu a circulação, tá bom? Então aqui você pode ver que aconteceu a anóxia, né? Onde é que já ficou mais, o suprimento de oxigênio ficou dificultado. Tá? Então, assim, seria um coágulo, um trombo ou um êmbolo bloqueando o fluxo sanguíneo e um vaso cerebral. Isso aí também pode vir a ocasionar uma aterosclerose cerebral, que pode ser embólico ou trombótico, tá? E agora temos também uma causa que seria o AVE hemorrágico, tá? Então vocês pensam bem lá, os vasos passando, né, os vasos sanguíneos, e aí no meio desse vaso tem uma ruptura do vaso, e aí que vem causar a hemorragia, tá? Essa ruptura desse vaso cerebral causa o aumento da pressão intracraniana. Então, pensa lá, o nosso crânio está tudo certinho, as veias, as artérias, os vasos, né? E aí aconteceu a ruptura de um vaso. Então, assim, a minha cabeça, ela não vai aumentar, né? O que não vai aumentar. O que vai aumentar é a pressão interna, a pressão intracraniana, ela que vai aumentar, tá? Então, com essa pressão intracraniana vai estar ocasionando aí também, né? Dor de cabeça, tá? Então, por isso que tem esses sinais e sintomas aí também. Vamos lá. Numa hemorragia cerebral, como causa do acidente. Aqui eu tenho 4 gravuras, tá? São todas as causas do AVE. A primeira figura, temos a causa hemorragia cerebral. Então pensem lá, o vaso certinho aqui, tá? E aqui aconteceu a hemorragia. Então veja lá, o sangue está todo extravasando aí para o tecido cerebral, tá? Então aqui o vaso, vocês imaginam o vaso, e aqui aconteceu a ruptura. Tá? Então, outra causa seria a embolia cerebral. Olha lá, tá vendo esse êmbolo? Tá? Então, aqui, vamos imaginar aqui, ó, o vaso, tá? Daí aqui eu tenho a figura ampliada, aqui onde é que tem esse asterisco, tem a figura ampliada, e aqui onde é que eu tenho o êmbolo. Esse é um coágulo, ou um corpo estranho, que ele se formou em outra parte do corpo, e se deslocou até o cérebro. Tá? Então, esse aqui, então, por isso que é o coágulo. Temos a outra causa, que seria a trombose cerebral, que é a presença de um coágulo sanguíneo no cérebro. Tá? Então aqui eu tenho um coágulo sanguíneo, né, no nosso vaso. Tá bom? Então, essa aqui, a embolia cerebral é um êmbolo, e a trombose cerebral é um coágulo sanguíneo. Temos também no caso da compressão, como causa do acidente vascular, do acidente vascular encefálico. Tá? Também temos a causa da compressão. Temos as causas cardíacas, fibrilação atrial, valvulopatias, procedimentos pós-cirúrgicos, também pode vir a causar um AVC, um AVE. Né? Vocês podem ver também assim, alguém teve algum procedimento, um procedimento cardíaco e veio causar um AVE. Tá? Pode acontecer. Aterosclerose, você sabe que a aterosclerose lembra aquela plaquinha de gordura, aquele ateroma que vai acontecendo, né, nos nossos vasos, e também pode vir a ocasionar o AVE. Causas não inflamatórias, dissecção arterial, displasia fibrosa, vasoespasmo, a síndrome de Marfan. Causas inflamatórias não infecciosas, colagenoses, sarcoidose, reação à radiação ou neoplasia, vasculite por droga. Temos também as causas infecciosas, né? As causas infecciosas já tá relacionado ao sífilis, AIDS, meningite. Temos os distúrbios hematológicos ou de coagulação, tal, anemia falciforme, policitemia, púrpura, trombocitopenia, gravidez, uso de pílula, alteração de coagulação, antifosfolipídios. Tá? Então, são várias as causas aí que a gente pode estar ocasionando o acidente vascular encefálico. Essa foi a primeira parte da nossa aula e voltamos aqui a conversar.